Olá, irmãos. Então, chegamos ao final da leitura do nosso livro Vença a Guerra na Sua Mente, de Greg Groeschel. Eu espero que até aqui você tenha conseguido nos acompanhar, não somente na leitura, mas também nos vídeos que nós temos passado para você, para fortalecer tudo aquilo que você tem lido durante o seu dia a dia. Hoje nós vamos especificamente terminar o livro no capítulo 12 e a conclusão do livro também. Então, nesse capítulo, o autor ele cita sobre uma experiência que ele teve no Museu de Cera, sobre o olho mágico. Né? Eu confesso a vocês que eu não sabia o que esse era esse tal de olho mágico. Depois eu pesquisei um pouco e entendi. Esse olho mágico são desenhos multicolores, onde tem uma imagem ali escondida naquele meio de figuras, de cores ali pintada. E não são todas as pessoas que conseguem enxergar o desenho que está impresso ali naquele jogo de cores. Algumas pessoas até não enxergam. E era esse o dilema do autor do livro. Ele olhava aquelas figuras e não conseguia entender nada do que estava escondido ali, atrás daquele colorido. Então nessa experiência que ele teve durante sua visita no Museu de Cera, tinha essa figura do olho mágico. Ele fixou os seus olhos, se abaixou um pouco, inclinou um pouco e ficou olhando fixamente, fixamente. E um garotinho que estava ali trabalhando no museu começou a dar as dicas para ele. Olhe, não olhe para o desenho, olhe através do desenho, olhe além do desenho. E ele tentando assim, tentar enxergar o que estava dentro daquilo. Ele, como assim? Olhar além do desenho? Como que eu vou conseguir enxergar além do desenho? Então ele ficou pensando, como assim além do desenho? Estou enxergando o desenho. Aí o garoto deu as dicas. Olhe fixamente, mas olhe além. Ele foi se concentrando, fortalecendo a sua visão no desenho. E ele conseguiu então desfocar do desenho e olhar além dele. E aí sim, ele conseguiu entender e enxergar a imagem que estava ali escondido. Então, ele quis nos passar através disso exatamente essa situação, onde nós muitas vezes estamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos problemas, no nosso cotidiano, e nós focamos muito naquele acontecimento, naquele problema, e não vemos o além daquilo, o que está atrás daquilo. E é isso que o autor nos coloca em relação ao louvor. Louvor é uma das ferramentas que nós temos para conseguirmos ver outra perspectiva, a enxergar além da circunstância que nós estamos vivendo. Então ele cita sobre alguns momentos dele, onde ele tinha que escrever algumas mensagens para a igreja. Era um final de semana muito intenso, ele tinha que escrever várias mensagens e não fluía, ele não conseguia escrever, não vinha a criatividade, não vinha o que Deus queria através daquelas mensagens. Então ele decidiu, não, eu vou louvar o Senhor, eu sei que isso vai desbloquear. E ele começou então a agradecer a Deus, a ter um período de adoração, e aquilo parece que realmente destravou ele e ele conseguiu fluir através do fluxo. Então essa é uma das dicas que o autor nos coloca. Muitas vezes nós estamos presos dentro da perspectiva, olhando a situação e não conseguimos desvencilhar daquilo, não conseguimos enxergar uma saída para aquela situação. Louve ao Senhor, busque ao Senhor, adore ao Senhor. Aquilo cientificamente já foi até comprovado que isso faz com que áreas do seu cérebro diferentes atuem diante da circunstância. E você consegue assim enxergar além da perspectiva. Ele cita sobre Paulo quando estava preso. No momento ele ficou frustrado. Paulo ficou frustrado porque não era o objetivo dele ir para Roma e ficar preso. Mas diante daquela situação ele começou a louvar, engrandecer o Senhor. E aquilo fez com que ele enxergasse além da circunstância. E ali ele pôde notar que ele poderia até não estar diante da solução de uma dificuldade que ele estava buscando, ele estava conseguindo cumprir a sua missão, mas ali estava sim um propósito de Deus, com ele na prisão. E assim ele pôde espalhar o evangelho, escrever cartas, não só para as seguranças que estavam ao redor dele, mas escreveu as cartas que hoje nós temos na Bíblia. Foram escritas diante de Paulo na prisão. Então ele mudou sua perspectiva, ele não se enclausurou, ele não se chateou, não ficou magoado pensando que aquilo era o fim. Então aqui eu não vou conseguir fazer mais nada. Não, ele enxergou além da perspectiva de uma prisão. Precisamos então aprender esta lição.
né? Diante de um momento de dificuldade, onde nós estamos bloqueados, onde não conseguimos enxergar uma solução, louve ao Senhor, busque ao Senhor, o adore, e assim o Senhor vai nos dar a visão de Deus, a visão dos céus para aquela situação que nós estamos passando. Eu tenho uma frase muito clara dentro do meu coração, assim, que é: se o problema não tem uma solução, solucionado está. Muitas vezes nós ficamos batendo em cima daquilo, buscando a solução para aquilo, e não está nas nossas mãos aquela solução. Então vamos buscar o que o Senhor está nos querendo dizer através daquela dificuldade que nos fez parar. O que o Senhor está querendo nos mostrar além daquilo que os nossos olhos humanos, naturais, estão vendo. É isso que o autor tenta nos passar. E eu vivo isso no dia a dia mesmo, sabe? Muitas vezes nós emperramos e não saímos daquela situação porque não conseguimos entender o que fazer diante daquilo. E muitas vezes Deus quer que nós fiquemos sentados, o adorando, o buscando, o louvando. É só isso. E Ele nos dá a visão do além daquilo que nós vemos. O fato de louvarmos a Deus, o autor cita isso, já foi comprovado que faz o nosso cérebro ampliar a nossa capacidade de ter pensamentos e sentimentos de compaixão. Isso não é uma opinião, são dados realmente comprovados. Ajuda a enxergar além da perspectiva. Nós também precisamos ter o cuidado de não baixar a guarda diante de uma circunstância que nós estamos passando em nem um segundo. E o autor cita 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então o autor cita que ele usa duas ferramentas, a oração e o louvor. Essas duas ferramentas precedem a paz. E ele coloca isso como se fossem as nossas mãos. Uma das mãos é a oração e a outra mão é a oração e o louvor, né? Uma oração, outra louvor. E como se fosse em posição de luta. Então, não baixar a guarda, manter os punhos levantados, não baixar a guarda. A oração e o louvor ao Senhor. Duas armas, duas formas que nós temos de enfrentar as nossas lutas diárias de nossas situações. Afinal, o diabo está ao nosso redor. Ele vai lançar mentiras em nossa mente. Precisamos, então, sim, manter as nossas mãos erguidas, fechar a guarda. Diante desse cenário do capítulo 12, o que você tem aprendido? O que você entendeu até agora? E a intenção deste capítulo, através do princípio da alegria, o livro foi dividido em 4 princípios. Princípio da substituição, princípio da reconexão, do reenquadramento e da alegria. O capítulo 12 é um dos capítulos da alegria, sob a perspectiva da alegria. O que você entendeu até aqui? O que você tem aplicado na sua vida até aqui? Nós temos vários exercícios no final de cada capítulo. No final desse capítulo também temos uma lista de exercícios de como nós podemos transformar tudo que lemos na prática, transformar em prática. O que você tem aprendido? Eu achei interessante que a conclusão desse livro, quem escreveu foi a esposa do autor. E é interessante o quanto ela reafirma tudo aquilo que ele colocou no livro, que o autor realmente aplicou em sua vida, que ele viveu aquilo ali. Não é um livro de teorias, não é um livro de eu acho que isso vai funcionar. É um livro que funcionou, virou a realidade e transformou a vida desse autor. Uma pessoa de bastante destaque, não só na sua igreja, de uma igreja de bastante relevância nacional nos Estados Unidos, mas de relevância os livros que ele escreveu para nós, para divulgar o Evangelho, para nos ajudar a crescermos na Palavra de Deus no mundo todo. Veja como isso é importante e pode ser importante isso também na sua vida, meu amigo. Então, na conclusão que a esposa do autor escreve, ela coloca aqui: continuar criando novos rastros mentais com as verdades de Deus, substituindo as mentiras do diabo pelo que Deus fala sobre você. Nós temos visto isso o livro inteiro. Como as mentiras criam rastros praticamente físicos no nosso cérebro, e aquilo faz com que nós sempre achemos a mesma saída, como um rio que faz o seu curso até o mar. E nós encontramos o mesmo rio e criamos o mesmo caminho para chegar até o mar. Mas muitas vezes esses caminhos são os caminhos da mentira de Satanás.
e nós acreditamos nesses caminhos. O que o autor tenta nos colocar no final deste livro, a reflexão que nós conseguimos ter é: não acredite nos caminhos que o diabo impregnou em nossa mente. Nem sempre os caminhos que nós estamos tomando hoje são os caminhos que Deus tem nos fornecido. Nós precisamos trocar os caminhos inventados por Satanás em nossa mente pelas verdades aplicadas dentro da palavra do Senhor para as nossas vidas. Então nós aprendemos através de 4 princípios: substituição, reconexão, reenquadramento da alegria. E para finalizar, hoje, aqui o nosso encontro, eu quero refletir um pouco sobre a página 220 e 221, sobre a conclusão desse livro, onde a esposa do autor cita. Na página 220, em vez de focar no que você vê, foque nos seus pensamentos em Jesus. Ele o criou, ele o sustentará, ele pode carregar, fortalecer e capacitar você para fazer o que ele o chamou para fazer. E na página 221, o seu Deus é contigo. Ele nunca o deixará, nem o esquecerá. O seu Deus é por você. Ele lutará por você. Nenhuma arma forjada contra você perecerá, prosperará. Você é mais que vitorioso através dele. O seu Deus é suficiente para você. Ele é mais que suficiente. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem os demônios, nem o presente, nem o passado. Nada nunca separará você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Use este livro, não como um livro de leitura de cabeceira tradicional, mas como um livro que pode transformar a sua vida, transformar os seus pensamentos e te direcionar para um propósito maior que você tem vivido hoje. Que você tenha uma ótima leitura, continuação dessa leitura e reflexão. Eu vou reler esse livro com outros olhos. Vou lê-lo uma forma de aplicabilidade mais profunda do que eu li até agora. E eu torço para que você faça isso também. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e te faça crescer ainda mais dentro dos princípios dele. Deus o abençoe.